dia, nossos queridos ouvintes da Rádio Assunção. Nós estamos iniciando também nossa transmissão pela live no Facebook. Agradecer a todos aqueles que partilharam o nosso vídeo e renovar esse apelo para que partilhem, que ampliem. De novo, teve um bom número de visitantes, mais de mil visualizações de ontem, né? Então, bom dia para os ouvintes, da Rádio Assunção de Fortaleza, da Rádio Ressurreição de Sobral e da Rádio Princesa do Norte, em Morrinhos. Em especial para quem já entrou em contato pelo WhatsApp, no 96161470, como o senhor João Mereré, do Trairi, o Adriano Ribeiro, o Marcos Aurélio, o Odair, de São Paulo, Michel Mendonça, o Capitão Silva, lá de Quixadá, o Bivar Guimarães, o Jaime Silva, o Walter Lan, o Carlos Colares e também o Paulo Magela. Bom dia para Marícia Avelino e Olavo Souza, que acabam também de entrar aqui no Facebook, assim como a Brígida Matos e o nosso colega Fábio Tágera, além do Oderno Santos, desde ontem que eu brinco com o seu nome, né, Oderno? Oderno Santos, lá de Morrinho, que retransmite o nosso programa pela sua web rádio Morrinhos, bem como o Red Tulips e o Arranjo Cunha, que estão, e a Mili Lilá, que entraram agora e estão assistindo o programa pelo Facebook. Bom dia, Renato. O Alckmin, para mim, saiu muito bem, defendeu coisas importantes. Vamos ver hoje a Marina. O que é que você achou do Alckmin ontem no Jornal Nacional? Eu não vi na íntegra, né, como vi do Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro tem uma sarefada, né? Mas a parte que eu vi do Alckmin, você já contemplou muito bem. Bom dia, Flávio Cavalcante, e o Luciano Freire, o Haroldo Braga, lá de Sobral, e o Luciano Ferreira. Eles foram incisivos, continuaram incisivos. Eu vi um meme, alguém no Twitter, que eu acho que revela direitinho isso que você falou e que a gente tem visto na televisão, né? Que essa sabatina da Rede Globo, do Jornal Nacional, com os candidatos, tem sido muito importante para que o povo brasileiro conheça mais a fundo as ideias de William Bonner e de Renata Vasconcelos. O problema é que, de vez em quando, tem um candidato que interrompe eles, né, para atrapalhar o que a gente conhecer isso daí, né? Eu achei interessante, porque é a percepção que se tem, é que eles querem ser os protagonistas, né, e não os candidatos. Só tem uma história do Collor, que, tudo bem, o Collor não está na coligação de nível federal, né? Antigamente havia o que se chamava de verticalização. Então, a pessoa que você apoiava lá em cima tinha que apoiar embaixo e vice-versa. Não podia ter alguém apoiando contra um presidente, candidato a presidente da República de um partido, apoiando um deputado ou um governador no estado. O que acontece com o Collor? O PTC de Collor, realmente não está na coligação do Alckmin, mas o PSDB está coligado ao PTC lá em Alagoas. Então, são duas coisas. Então, já que ali não era, porque como queriam atingir o Alckmin, eles não estavam questionando o candidato Alckmin, né? Eles não estavam, para aproveitar isso, para tentar vulnerabilizar o Alckmin, eles não estavam tratando ali do candidato Alckmin, estavam tratando ali do presidente do PSDB. E cobrando, né, por questões éticas, porque que não afastou. E ele deixou claro, olha, nós não estamos, ele fez uma referência muito direta, né? O PSDB, quando um dos seus flagrado em problemas de polícia, né, como o Aécio Neves, né, foi cobrado pelo Aécio, o Aécio está sendo julgado, não tem nada contra ele, e até o que se tem contra ele aí está sendo questionado a forma como a Polícia Federal, como a Procuradoria, não estou defendendo o Aécio, né, mas são as questões jurídicas. Aliás, eu faço como o Ciro Gomes, né, porque o Ciro, quando foi defender o Lupe, diz, olha, o que tem contra o Lupe aí é fofoca, até que o Bonner, e aí sim, está correto, né, disse, olha, não, existe realmente, ele é réu. Mas, por exemplo, Eunício não é réu, né? Pois é, eu digo, mas eu estou falando do Ciro assim, porque as duas, né, dois pesos e duas medidas, né?
por exemplo, ele mete o cacete no senador Eunício, mas o senador Eunício não tem nenhum processo contra ele, né? Tem delações contra ele, né? Ele não é réu em nenhum processo. Aí ele põe a mão no fogo, tem confiança cega no Lupe, que já é réu, e tem delações também contra ele. Então, é contraditório. Então, se quer seguir uma risca para dizer, olha, enquanto não for réu, então é o caso do Aécio, né? O Aécio não é réu ainda, não aconteceu nada contra ele ainda, não foi, não, tá sendo investigado, não foi, acho que nem investigado, não foi aberto um inquérito ainda contra ele. Se a justiça está errada ou não, é outro aspecto, mas nós temos que ter um parâmetro, né? Olha, o que é isso e o que não é isso daí. Então, ele se saiu bem, o Azeredo, quiseram colocar o Azeredo também já é uma coisa passada, não faz parte mais da vida pública do PSDB. Então, o Alckmin se saiu bem, eu acho que ele também se saiu bem, é um dos mais bem preparados para isso daí, né? Eu acho que o jornalismo da Globo aqui tem apanhado um pouco nessas suas sabatinas, né? Porque dá a impressão que eles querem colocar nas redes, em vez de extrair dos candidatos o seu pensamento para o Brasil do futuro, né? Eu só deixo para o final, né? Diga aí o que é o Brasil que vocês querem, o Brasil do futuro, que é uma campanha interessante da Globo, pensar qual é o Brasil que a gente quer para o futuro. Mas para o Bolsonaro, por exemplo, a Globo ficou o tempo todo com retrovisor, né? Muita coisa para trás, muita coisa que ele falou. Então, a ideia é assim, o que é que o senhor, com todo esse ideário que você tem para trás, você projeta para o Brasil, né? Quais são as soluções, né? Porque os problemas que o Brasil enfrenta são gravíssimos, né? E não é apenas o de corrupção. A corrupção é um dos graves problemas, mas não é o mais grave. O mais grave problema do Brasil hoje é o da economia, que deixa essa quantidade enorme de gente com desalento, gente sem emprego, né? E perspectivas, né? Como é que nós vamos sair disso daí? Como é que vai ser a reforma da Previdência? Ninguém é tocado nesse assunto, né? O que é que é feito mesmo com a reforma trabalhista? O que é que vai ser feito para gerar empregos? Eu acho que hoje o principal problema é esse. E segurança. E realmente cobrado o que é que tem de segurança. E alinhar mais o seu discurso com a realidade. Eu acho que a Globo, como a gente já conversou ontem aqui, tem o seu pedestal, os seus valores, e às vezes se distancia da realidade. Às vezes acha que está com um discurso maravilhoso, que está abafando, enquanto que a realidade da sociedade brasileira está muito distante. Os valores da sociedade brasileira, apesar de toda essa influência que a Globo tem, ainda é muito conservadora. E muita gente, às vezes, não sabe respeitar esses valores, né? O próprio Ciro ontem estava dizendo, eu gosto do Ciro, mas ele diz, eu acho que para aguçar, para tentar, né, derrubar o Bolsonaro, que o Bolsonaro, ninguém tem conseguido derrubar o Bolsonaro, né? Nem nas pesquisas, nem nos debates de televisão, diz que não quer o apoio dessa gente que apoia o Bolsonaro. Olha só, o Bolsonaro é o primeiro lugar nas pesquisas dos candidatos que podem ser... Se uma casa que fosse para o segundo turno, a tinha perdido esses votos. Aí vai para onde? Pois é, uma hora, uma coisa é você criticar o candidato, né? Olha, eu não gosto do Bolsonaro, por isso, aquilo, outro. Mas é dizer que essa multidão de gente, em torno de 20% do eleitorado brasileiro, o senhor diz que não quer, porque essa gente não pensa bem, não é a pessoa que pensa de acordo com ele, como é que ele quer governar o país? Então, ele vai governar o país e vai deixar de lado esse contingente enorme? Olha, o presidente vai ter que governar para todos. Depois que se elege, o Ciro não é mais o candidato, não é mais o presidente do PDT ou das suas ideias também. É claro que vai ficar refém às suas ideias, é óbvio, ninguém quer que ele fuja. Mas ele é o candidato de todos, ele será o presidente de todos. Então, é só um pouquinho mais de respeito com os candidatos ou os eleitores que pensam diferente. Aliás, ele tem que conquistar, olha, vocês aí que pensam um pouco diferente de mim, vocês vão ver como eu vou fazer um bom governo, vocês vão gostar, algumas coisas aí. É óbvio que dentro dos eleitores que querem o Bolsonaro, a coisa é muito interessante. Porque não adianta você dizer que os eleitores do Bolsonaro são toscos, são analfabetos. Não são. São pessoas escolarizadas, ao contrário, são pessoas escolarizadas, nível superior e alta renda. Então, tem que compreender o Ciro que há uma repulsa contra o sistema político. O que fez que o Brasil chegasse a isso, ninguém sabe. Se a melhor forma para essa repulsa política é o Bolsonaro, também ninguém sabe. Mas o que é bom, assim, ter um pouco de humildade para ler a realidade brasileira e dizer, olha, o povo não está querendo, o povo quer dar um basta. E o Ciro pode até dizer, eu não acho melhor o Bolsonaro, mas eu estou lendo a realidade,
é que quando as pessoas querem o Bolsonaro, não querem exatamente as ideias do Bolsonaro, certamente, né? Não querem exatamente dar respaldo a essas ideias meio bizarras, às vezes, frases bizarras do Bolsonaro, mas sim dizer o seguinte: nós não queremos mais esse sistema da velha política. Tem o mesmismo, né? O que o eleitor está dizendo que não quer mais o mesmismo, o mesmo, né? E é por isso que, não sei se você se lembra, que os entrevistadores quiseram dizer: olha, você está há 27 anos na política, quer se apresentar como novo, quer se apresentar contra a política. Não adianta esse discursinho. O Bolsonaro está percebido que ele não é que seja um novo, mas ele é um cara contra esse sistema. Então, não é questão do outsider, não é questão do novo, não tem nenhum novo. Talvez o novo seja o Boulos, o único novo que está aí está lá embaixo, ninguém quer. Os demais todos são da antiga política. Agora, o Bolsonaro incorpora, o Bolsonaro veste o manto, e todos percebem isso, né, pelo menos os seus eleitores, que o Bolsonaro representa uma rebelião à velha política, uma repulsa a tudo que se fazia no Brasil. Era bom que fosse um outro candidato que representasse isso? Talvez, certamente, não sei, mas é bom respeitar aqueles que acham que o Bolsonaro representa isso aí. E não só o candidato, mas o que pensam essas pessoas que dão respaldo ao Bolsonaro. Eu não sei se você viu, hoje está na coluna do nosso querido PC Norões. Você chegou a ver isso? Não. Foi feito lá na Beira-Mar, na pracinha lá dos estressados, de vez em quando, né? Então, eles fizeram lá, não é a pesquisa, eles fizeram assim, fizeram uma urna, uma votação para quem passa por ali. Então, eu vou logo dizer, fazer logo uma moldura, que isso não representa legitimidade, isso não tem, cientificamente não tem nada. Foi só assim, vamos fazer uma votação aqui. Aí a votação deu. Não, quem passou foi convidado, vote aqui. Então, eram os frequentadores da Beira-Mar naquele período. Então, não são representativos do eleitorado cearense. É bom deixar claro isso daí para não ficar divulgando. Mas é uma curiosidade. Na terra do Ciro, na Beira-Mar, e certamente não são pessoas desescolarizadas, né? São pessoas de bom nível, tanto de renda quanto de escolaridade. Deu Bolsonaro 49% dos votos válidos, quer dizer, quase a metade de quem votou lá se posicionou a favor do Bolsonaro. Em segundo lugar, e bem atrás, com 20,5%, o cearense, o conterrâneo, Ciro Gomes. Depois, Lula / Haddad, que fizeram esse corte com 12%, Alckmin 7,5%, Amoedo 5%. Eu acho que o Amoedo teve ontem lá no Fazendo Culpa e deve ter feito boca de urna, né? Que ele esteve ontem aqui no Ceará. Aliás, com as ideias muito interessantes, né, contra a participação do Estado. Ele acha até que a participação do Estado faz aumentar a pobreza. É interessante, eu gostaria de ter ouvido, e fiquei curioso pelas ideias do Amoedo. Aliás, eu quero ver na sabatina da Globo, porque a Globo faz muito bem, certo? Porque os candidatos, o Bolsonaro vai ter 8, 16%, sei lá, segundos na sua campanha, né? E teve 27 minutos de um horário que muita gente está assistindo no horário eleitoral, muita gente vai migrar para outros afazeres, outros meios de diversão. Então, dá esse tempo para que os candidatos todos possam expor os seus pensamentos. Embora não tenha aproveitado bem para extrair dos candidatos o seu pensamento para o que vai ser para o Brasil. Tem se preocupado mais a Globo, e é um vício até de nós jornalistas, né, de tentar explorar contradições, né, de explorar temas polêmicos. Mas eu acho que, já que são 27 minutos, a Globo podia fazer, já que quer explorar polêmica, faz uma divisão aí, sei lá, 10%, 15% para isso daí que dá audiência mesmo, e tenta bater naquilo que a mídia não dá. O que é mesmo que você pensa para o Brasil, né? O que é que você quer? Quais são suas ideias? E aí você pode combater a ideia e dizer, não, eu acho que a sua proposta não dá certo para a reforma. Aí sim, faça o confronto de ideias no campo que é mais crucial, que está sendo mais sensível para a população brasileira. É isso aí. Eu estou vendo agora, você falou aí falou do PC, o Paulo César Lourenço publicou aqui, e foi com urnas, né? Sério. Com cedo, um negócio bem organizado, foram 213 votos conquistados, 6 em branco, Lula indeciso, Bolsonaro 49% dos votos válidos, Ciro Gomes 20,5%, Lula Haddad 12%, Alckmin 7,5%, Amoedo 5%, outros 6%. É por isso, viu, Luciano?
Porque eu vejo aqui o Jornal do Estado, aí tem uma declaração do Ciro. O Ciro é um cara inteligente, ele não pode cair nesse tipo de espaço. O Jornal do Estado diz aqui que o candidato do PDT, Ciro Gomes, disse ontem, estava no Rio, na campanha, que o Bolsonaro é uma espécie de Hitler tropical. Pois é. Comparou o Bolsonaro a um ator político. É pouco, né? Quer dizer, esse tipo de colocação merece respeito e inteligência. E o Ciro sabe disso. Ele diz assim, ele é um mistificador perigoso e fascista. É um projetil de Hitlerzinho tropical. E muito mal preparado, porque o Hitler, pelo menos, era um intelectual razoável. Ele elogiou o Hitler. Quer dizer, vai dizer o quê? Né? É porque, na verdade, não faz jus. Né? Luciano, fascista é quem defende o Estado totalitário. Fascista não defende o liberalismo. O Bolsonaro está defendendo uma política liberal de economia, inclusive com o Paulo Guedes. Isso tem nada a ver com fascismo. Pois é, não faz jus à inteligência do Ciro, porque geralmente quem gosta de usar o Hitler, né, é quem não tem argumento nenhum e acha que é o seguinte, se eu disser que o cara é Hitler, então eu já ganhei a discussão. Então o Ciro tenta falar aí para um povo que eu acho que não faz jus à inteligência do Ciro. Essa que é a grande relevância, que uma das coisas que eu mais admiro no Ciro Gomes é a sua inteligência. Então, quando ele parte para essa coisa que é contra a sua própria inteligência, eu acho deplorável. Eu pessoalmente, porque eu gosto muito do Ciro, eu gosto muito das ideias dele. E vejo as bobagens dele. E eu vejo também, Renato, as pessoas tentando modular o seu discurso. Né? Por exemplo, hoje está na coluna do Estadão, aquela coluna principal dele, né, que não é assinada, mas tem os jornalistas, o nome é outra coisa, né? O Alckmin, que tinha a sua estratégia de tentar bater no Bolsonaro, e vai continuar, já está com um filmezinho aí pronto, é um filme até internacional sobre a bala, né? A bala não resolve, não as armas, né? Já fez até pesquisas qualitativas e realmente choca as pessoas. E as pessoas, embora sem citar o nome do Bolsonaro, associam imediatamente esse filme ao Bolsonaro e às suas ideias. Pois bem, então ele está tentando modular. Agora o discurso dele tudo vai continuar com o Bolsonaro, mas vai tentar bater mais no PT. E ontem a gente viu isso na televisão, né? Ele o tempo todo tentava falar do PT, nós não fazemos atos a favor de presidiário, em porta de cadeia, né? Então, o Ciro, eu acho que as pesquisas dizem que é o contrário, né? Ciro, você só tem uma condição de subir, bater no Bolsonaro, né? Porque senão você vai ficar aí e não vai para o segundo turno. Não indo para o segundo turno, não tem como fazer nem alianças lá para ser presidente. Então, está tentando bater, mas chamar outra pessoa de Hitler, porque o cara pode dizer, olha, a postura do Hitler dizendo que do Ciro que recebe o Moura Bala também é uma coisa hitlerista, né? Eu acho que está muito longe o Hitler, e eu acho que está muito longe da capacidade intelectual do Ciro para combater o Bolsonaro. Eu acho que tem outras formas de combater o Bolsonaro. Não é por aí dizer que é um Hitler tropical, mesmo porque está longe. E outra coisa, como você falou, o Ciro é um cara inteligente. Eu posso aceitar que o Boulos, que queira chamar de fascista, não sei o que mais lá, por causa de uma coisa ideológica, vai lá. Mas o Ciro conhece os conceitos políticos, né? O Ciro estudou, ele sabe o que é exatamente o fascismo, né? Então, você pode dizer que há fascismo de direita e de esquerda. Então, porque o cara é da direita, é fascista? Não. Existe também o fascismo de esquerda, talvez até tão ou mais deletério do que o de direita. Deixa eu fazer só um pause. Nós estamos aqui fazendo uma live no Facebook. Para quem está só no Facebook, esse é o programa Hora da Notícia, que é transmitido todo dia, de 5 às 7 da manhã, pelos jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu. Hoje está só o Renato lá nos estúdios da Rádio Assunção e eu aqui pelo telefone nessa conversa com ele. Então, mandar um abraço para quem aqui está no Facebook acompanhando e registrou, como Marcílio Aires Martins, a Rosineide Anitta, a Maria Silva e o Adriano Figueiredo, a Rosana Ribeiro, o Espelho Boto, lá de Sobral, grande amigo, colega, o Júnior Muniz Melo, o Heriberto Porto, a Clélia Leite, a Gorete Alencar, o Rissa Rissa, Dino Boy, bom dia, amigos da comunicação, bom dia, Dino, a Mara Nunes, o Romenique Queiroz, aqui passa muito rapidamente, Madalena Torres, bom dia, amigos, nunca votei no PSDB, mas o Alckmin é o candidato mais sensato e apresenta bons propósitos. Assino embaixo,
Madalena Torres. O Boto dizendo: Bolsonaro representa os rebeldes, não tem conteúdo, é um perigo para o Brasil. Né? Bem, Boto, essa ideia. O Boto é cirista, lá de Sobral, né? A Mara Nunes, a Dolores Freire, né? Quem tem medo de farda é marginal, diz o Isso, né? O Bivar Guimarães também, o Edson Carvalho, o Júnior Muniz Melo, está dizendo que se for esconder candidato por entrevista, sem dúvida, Geraldo Alckmin, até agora, foi, na minha opinião, que teve melhor desempenho. Mas sou cearense e Ciro é tão inteligente quanto o Alckmin, sem contar que não tem o nome vinculado a escândalo. Muito bem colocado, o Júnior Muniz Melo. Eu também acho que dos candidatos que estão à frente, Ciro e o Alckmin são os mais bem preparados, que têm melhores respostas, né? Agora, não pode também dizer que o Bolsonaro é muito inteligente. Naquilo que ele fez no Jornal Nacional, ele não perdeu um eleitor. Ao contrário, né? Ele sedimentou quando ele fez aquele confronto, quando ele botou aquela coisa na palma da mão, né? Teve gente que tentou achar que o palma da mão era realmente uma cola. Aquilo era artimanha marketológica, né? Para ver se alguém falava e ele dizia: realmente os meus valores são esses. É pátria, a cristandade, né? Deus e a família. Então, ele é inteligente. Você não pode desprezar a inteligência do Bolsonaro, não, viu? Aí, rapaz, o cearense é muito criativo. Eles pegaram aquela mão do Bolsonaro com o negócio da caneta, né? Deus, família. Aí tem uma foto do Bolsonaro aqui, assim, aí você aproxima para ver o que é que tem na mão. Aí o pessoal do assim: o Ceará vai cair. Sacanagem. Faz isso não, cara. Faz isso não, logo hoje, está dolorido, perdeu para o Bahia, né? A criatividade do pessoal, a foto do Bolsonaro, rapaz, o que é que tinha vindo na mão dele? Aí você pega para... O Ceará vai cair. Aí o Ceará vai cair. Faça isso não. Bom dia para o Nathaniel. Nosso grande, eu sou cearense, estou sofrendo, cara, não mexe com a gente não, está tão dolorido esse negócio. Mas é isso, né? Falar no Ceará, tem que dar um jeito, né? Senão vai cair mesmo, né? Helena dos Santos, o Arnaldo Magnata, a Catarina Soares, a Jane Azeredo, nossa querida Jane Azeredo, gosto muito de você, Jane, não me canso de dizer, o Edson Carvalho. Agora, deixa eu dar uma geral também no WhatsApp, porque eu esqueço. O Cleiton Gadelha, que está dizendo alguma coisa, mas depois do Jornal Nacional, o Bolsonaro, imagina que ele está elogiando o Bolsonaro, mas não tenho como ler. Nosso querido Nilton Mourão, colega Nilton Mourão, o Alfredo Soeiro, o Roberto Domingos, o Nóbrega de Pentecoste, Ana Clara, bom dia, meu bem. O Osório, o Tenente Heriberto Almeida Júnior, a Gorete Alencar, o Adriano Ribeiro, o Marcos Aurélio, o Elias de Sobral, o Simão Oliveira, o Odair de São Paulo. Grande abraço, amigos. É muito prazer, é muita alegria ter vocês aqui dando força para a gente. Luciano, pelo que eu vi ontem em Geraldo Alckmin, fortalece aquela tese que a gente até já quer comentar. Ele passa segurança, ele passa experiência, ele passa saber o que é que vai fazer, ele passa sensatez. Esse tipo de discurso massificado no bombardeio do horário eleitoral que ele vai ter nas inserções, eu acho que o Alckmin cresce, principalmente em cima dos indecisos, que aquele eleitorado que está olhando, mas ainda não se definiu. Porque quem já é Bolsonaro, vai largar, não. Quem já está no PT, está no PT. Agora, o eleitorado está indeciso, segundo as pesquisas, mais de 40%, esse eleitorado está olhando o cenário. E o Alckmin, e esse eleitorado, ele não se seduz assim muito pelos extremos. Eu acho que o Alckmin, por isso que ele tem essa crença que ele vai para o segundo turno, exatamente apostando nisso. Eu acho que ele pode realmente crescer com aquele discurso. Ele esteve muito bem ontem. Muito bem colocado, Renato, porque o nicho que o Bolsonaro pode perseguir é exatamente esse, né? Não tem extremos, ele não é um candidato mentiroso, ele deixou claro isso daí. Olha, tem muita gente mentindo por aí, vendendo alegrias, né? Eu não sei se ele se referia ao Ciro, porque o que ele quer dizer é o seguinte, e que eu digo sempre: antes de o Brasil melhorar, vai piorar um pouco, porque precisa tomar algumas medidas para tentar rearrumar e dar sustentabilidade ao nosso desenvolvimento econômico. Senão a gente vai sempre dar um passo à frente e dois para trás. Então é melhor dar um passo atrás e ficar dando dois para frente do que o inverso. Então ele está deixando claro, ele não foge das perguntas, não tergiversa, né? Não se esconde. Quando perguntado nos debates sobre a reforma, ele diz: a reforma é boa, tem que ter realmente, né? Não passa para aquela do Bolsonaro de menos direito e mais emprego, mas no fundo é isso mesmo, né?
tem que procurar obsessivamente o emprego, que é o grande problema, tem que fazer a reforma política, que ele diz muito isso, né? Olha, eu sou obrigado a fazer acordo com o Centrão, quando perguntado. Mas é porque o desenho da reforma política leva para isso daí. Ou você faz esses acordos, ou você não vai conseguir governar. Então, nós temos que fazer uma reforma política, ele já aponta, olha, não vai ter mais, na próxima eleição, não vai ter mais coligação para proporcional. O que a gente já colocou aqui, você pode votar no candidato X e eleger um Y, que é completamente contrário às suas ideias. Então, é como se fosse uma fraude, é como se fosse deturpar a vontade do eleitor. O que é isso, senão ferir a democracia? Porque o que é a democracia? É você fazer com que o eleitor se manifeste, o cidadão diga a sua vontade e queira fazer prevalecer pelo voto. Então, quem tiver mais voto tem a sua ideia prevalente. Mas aí você vota no Renato e elege o André, digamos que o Renato pensa sobre o aborto, que deve ser liberado, e o André diz que não. Aí eu voto no Renato porque eu não quero que o aborto seja liberado. Eu elejo o André, que quer que seja. Então, isso é ferir a democracia, porque desvirtua a vontade. A coligação, nesse sentido, ela é etérea para o processo democrático e para as eleições. Bom dia para o Edson Carvalho, para o Francisco Figueiredo, Tacildo Mourão, um grande prazer tê-lo entre os ouvintes. A Iris Coach, tem muita gente de fora, está aqui dando good afternoon, né? O Arcanjo Cunha e o Mábio Espíndola. Então, Renato, você tem toda a razão, né? Pois não. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral marcou para amanhã uma sessão extraordinária, Rosa Weber. Há uma expectativa, o antagonista está especulando de que o Barroso vai levantar a tese de proibição do saca-trapa, do presidiário, de aparecer no horário eleitoral gratuito a partir de sábado. O que você acha que vai acontecer? Bom dia para Socorro Jovino e para a Leusa Silva, que entrou também agora, e o Sidney Santos, o Marcelo Reis, lá em Belo Horizonte, Ana Maria Gugel, nossa querida Ana Maria Gugel, a Sandrinha Bezerra, grande abraço, mandando um abraço também para você, Renato. Nós estamos, o judiciário brasileiro está num bico de sinuca, está numa coisa que, primeiro, a sociedade brasileira precisa saber quem de fato é candidato, quem de fato pode ser presidente da República. Então não pode ficar refém dessas chincanas que o PT e o ex-presidente Lula estão fazendo para manter o seu nome e tentar, de certa forma, fraudar o processo eleitoral. Por outro lado, tem que seguir os ritos e os prazos da justiça. Na justiça eleitoral, os prazos são mais exíguos, né? Porque é muito rápido. É tanto que na justiça comum, os prazos são medidos em meses, são medidos, né? E na justiça eleitoral, os prazos são medidos em horas, né? Em dias e até em horas, né? Então, tem também essa celeridade. A sociedade brasileira precisa de uma resposta. O eleitor precisa saber, afinal, Lula é ou não é candidato? Todos nós que temos um pouco mais de conhecimento e acompanhamento dos processos, dos andamentos, das notícias, sabemos que o Lula é inelegível, completamente inelegível. O partido sabe. Então, é até usar de má fé tentar colocar o Lula, é tentar enganar a população. É tentar levar o seu nome até as últimas circunstâncias para ver se de última hora muda o nome. Até uma estratégia, viu? Porque, por exemplo, o Haddad, que é o candidato, ele não está nos debates e, portanto, ele está ausente também das críticas, né? Ele não vai passar batina para receber, por exemplo, um confronto lá da dupla global, né? E nem recebe as críticas dos adversários num confronto direto. Então, é bom também, de certa forma, para ele não ser acossado, né, pelos outros, e tem muita coisa aí, né, contraditória para o PT responder. Então, está sendo um escudo contra eles. Então, o PT tem usado a justiça eleitoral brasileira para enganar os eleitores, para fugir do confronto das ideias. Então, é bom que a justiça brasileira defina com urgência para dizer quem é o candidato do PT. O Lula, já que não pode, então bote o seu Haddad. É bom que o Haddad, é bom para os eleitores, é bom para a democracia saber quais são as ideias e o que é que o Haddad tem para dizer sobre os questionamentos éticos e econômicos e políticos e tudo mais. O que é que ele vai fazer como presidente da República? Vai ser apenas um porte?
Vai ser um controle remoto? Vai ser guiado remotamente pelo Lula? São questões que ele precisa responder. Então, se a justiça, nesse momento, disser logo, olha, realmente o Lula não pode estar indeferido, eu imagino que seja isso, imagino que o Barroso vai partir para isso daí, porque é o que se espera dele, é o que se espera da justiça brasileira. Não que atropele os prazos, mas cumpra os prazos dentro do seu limite, mas que dê celeridade a isso daí, porque a sociedade brasileira não pode ficar em suspenso. Vai ser candidato ou não vai ser candidato? E quem não terá o Lula como candidato tem que já pensar em quem é que ele vai votar. Se não nesses candidatos que estão aí, no seu candidato, né, se é partidário, se vai votar no 13, simplesmente, seja qual for o nome, ou se vai ter alternativas. Não, já que não é o Lula, eu vou votar em quem? Né? Porque tem muita gente aí desses votos do Lula que são votos lulistas e não petistas. Então, fosse o Lula, eu votaria no Lula. Se não for Lula, quem eu vou votar? Até boa parte, a Marina cresce, a Marina dobra, o Ciro também dobra, né? Mas quem mais ganha é a Marina, né? Então, precisa definir. A justiça brasileira não pode se deixar levar também por essas chincanas. Precisa entender que, nesse aspecto, a justiça não pode ser cega. A justiça tem que entender que está sendo usada por um candidato que quer se esconder ao mesmo tempo e quer manter um mito de que de última hora ele pode mudar. Então, é só definir. E aí o eleitor tem que votar livremente. E precisa saber, Lula é candidato ou não é? Não é candidato, em quem eu vou votar? São as coisas que o eleitor, que o processo democrático e eleitoral do Brasil precisa. Não pode ficar refém de um candidato, de um partido, e muito menos das amarras da justiça eleitoral. Luciano, valeu. 6h35. Amanhã uma devolta, não? Só na segunda. Amanhã ele está de volta, mas não chega a tempo, né, de participar do programa. Estará voltando, voando, né, para o Ceará amanhã, que tem um bom retorno, nosso querido André Capiberibe. Grande abraço, Renato Abreu. Grande abraço para o Célio Mar, lá de Joca de Jericoacoara, que também está assistindo a gente, terra maravilhosa. Grande abraço aos amigos da Rádio Assunção de Fortaleza, da Rádio Ressurreição em Sobral, Rádio do Padre Sadoc de Araújo, que tem à frente o nosso querido Bené Gomes, Rádio Princesa do Norte em Morrinhos, que tem à frente o Maírton Feitosa, e também o Oderno Santos, que retransmite na sua web rádio Morrinhos. Grande abraço, amigos, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus.